Bom dia, turma! Bora para mais um dia que o Pai ele já fez. Deus abençoe o dia de vocês. Tá todo mundo bem? Cadê? Bom dia, Haline. Bom dia, Irani, Grazi. Outras 6 pessoas. Deixa eu ver quem que é as outras 6. Bom dia, Crisna. Bom dia, Lídia, Rafa, Diana, Roberta, Andresa, Grazi, Jainara. Tem muita gente. Paula, Luísa, Priscila, Rissales, Carretinha Talismã, Sueli, Carlinhos, Thaisa, Alice. Bom dia, galera. Bom dia, Carlos. Bom dia, César. Deus abençoe o dia de vocês. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais uma manhã cheia da presença de Deus. Convida alguém para poder estar com a gente. Deixa eu abrir aqui, gente. A minha internet estava falhando. Desde ontem eu não consigo colocar a música aqui no... Deixa eu ver. Foi. Glória a Jesus. Bom dia, turma. Bora orar, bora falar com o Pai? Amém. Bom dia, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo. Aqui nós estamos mais um dia diante da Tua presença, reconhecendo, Pai amado, que nós carecemos do Senhor, que nós precisamos da Tua mão, que nós precisamos do Senhor nos sustentando. Precisamos do Senhor, Pai amado, nos guiando para que possamos permanecer diante da Tua vontade. Pai, que o Senhor tenha liberdade aqui neste lugar, que o Senhor possa alcançar vidas, corações, aqueles, meu Deus, que anseiam conhecer mais do Senhor, que o Senhor possa se revelar nesta manhã. Nós nos diminuímos e reconhecemos, Deus, que o Senhor é tudo que temos e que precisamos. Nos fortalece nessa manhã, nos dê ânimo, nos dê força, porção de alegria. Meu Deus, que nós possamos viver de modo digno do Senhor, amando ao Senhor sobre todas as coisas, amando o nosso irmão, Pai amado, como nós somos amados. Deus, vira chaves no nosso meio para te amar cada dia mais, para obedecer aos teus mandamentos, aos teus comandos, para correr em direção à vida eterna. Pai amado, bem sabemos que a porta que nos conduz até a salvação é uma porta estreita. Então nos ensina todos os dias, every day, entrar por essa porta estreita, Pai. Porque larga é a porta que conduz para a perdição. Ela é uma porta espaçosa. Nos livra, Pai amado, dessa porta, mas nos conduza numa porta estreita que leva até Ti, Pai. Deus, nesta manhã nós te agradecemos pela oportunidade de vida. Mais um dia nós acordamos e eu tenho certeza que se nós acordamos, algum propósito tem. Não sabemos até que horas vamos viver, não sabemos até que dia vamos viver, mas até aqui eu declaro a minha gratidão para o Senhor, Pai. Obrigado. Obrigado pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela saúde que temos, obrigado por todas as maravilhas que o Senhor tem operado na nossa vida. Que nós possamos cumprir o ID do Senhor no dia de hoje. Que mais pessoas sejam alcançadas pelo Teu amor, sejam alcançadas, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, e elas possam entrar, Pai, num lugar de descanso em Ti. Que o Senhor possa alcançar vidas que estão desesperadas, que não sabem o que fazer. A palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos vós que está cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Para a gente trocar o nosso fardo com o Senhor e ali nós achamos descanso para a nossa alma.
Muitas pessoas acordaram desesperadas, Pai, no dia de hoje. Talvez por uma conta a pagar, por não ter alimento para comer, por uma situação que não se resolve, por um filho que está internado. Meu Deus, que o Senhor possa alcançar essas vidas e que elas possam encontrar um descanso em Ti. Em nome de Jesus, ministra aos nossos corações essa manhã, Pai. Fala conosco em nome de Jesus. Nos conduza na Tua palavra, nos leva a entender qual que é o propósito dessa carta, o que João via, o que o Senhor ministrava no coração dele na hora que ele estava escrevendo essa carta. Revela-nos, Pai, a Tua vontade em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Bom dia, galera. Bom dia, graça e paz. Bom dia, irmã. Peço pela minha saúde e a da minha filha, Jamile. Que o Senhor restaure a saúde de vocês em nome de Jesus, viu? Já convidou alguém para estar aqui? Manda um aviãozinho para alguém. Convida uma pessoa para poder estar com a gente. Deus é bom. Hoje nós vamos para 1 João capítulo 5. Abre lá comigo. E se você esqueceu, hoje é o dia que eu vou convidar 2 pessoas para poder estar aqui contando o testemunho, falando como é que está sendo o devocional, o que o Senhor já ministrou. Você pode contar uma experiência sua. Amém? Abre aí 1 João. 1 João capítulo 5. Então, se você não penteou o seu cabelo, pode correr o risco de eu te chamar. Vai lá, penteia o seu cabelo. Passa um batonzinho, troca a blusa. Bom dia, Tatá. Deus te abençoa. Alegria ver você por aqui. Gente, eu acordei muito gripada. Muito gripada. Minha cabeça tá doendo demais. Raira, peço oração pelo meu primo, Wilson Júnior ainda está em estado grave no hospital de Cachoeiro do Itapimirim. Amém, Crisna. Que o Senhor vá de encontro aonde ele está, ao leito dele. Que ele manifeste a vontade dele. E que se a vontade do Senhor seja cura, que ele seja curado em nome de Jesus. Amém? Versículo 1. Todo aquele que crê em Jesus, que Jesus ele é o Cristo, que é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Aqui nós vamos ver que o público que está diante de João é um público gnóstico. Eles não acreditavam em Jesus, não acreditavam que Jesus já tinha vindo, e eles levantam alguns questionamentos, apontamentos, e João vai dizer o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Todo aquele que crê em Jesus, esse nasceu de Deus. E todo aquele que ama o Pai, também ama os filhos dele. Ou seja, ama os irmãos. Ontem nós falamos muito sobre essa questão do amor, que o perfeito amor ele lança fora todo medo, que todo aquele que conhece a Deus, esse ama. Aquele que não ama, não conheceu a Deus. E a gente vai entrar nesse aspecto ainda do amor e sobre a crença no Filho de Deus. A esse público gnóstico, João escreve e fala assim: olha, todo aquele que crê que Jesus é Filho de Deus, esse é nascido de Deus. Então, uma das primeiras pautas que nós cristãos precisamos ter é a crença que Jesus é nascido de Deus, é Filho de Deus, e ali nós somos também nascidos de Deus. E todo aquele que entrega o seu amor, que demonstra amor ao Senhor, ao Pai, esse ama também os filhos que são nós, né? Nós somos os filhos de Deus, e todo aquele que ama a Deus, ama o seu irmão. Sabemos que amamos os filhos de Deus se amamos a Deus e obedecemos os seus mandamentos. Por quê? Porque no passado, quando Deus ele dá a lei a Moisés, o primeiro mandamento era amar a Deus sobre todas as coisas, honrar os seus pais, guardar domingos e festas, não matar, não roubar, os 10 mandamentos. Só que quando Jesus vem, a palavra nos diz que ele não vem para quebrar, para anular a lei, mas ele vem para cumprir toda a lei. E ele fala assim, toda vez que tem mudança de sacerdote,
Tem mudança também na lei. Isso já estava escrito, era a regra do jogo. Toda vez que tem mudança de sacerdote, tem mudança de lei. E Cristo, ele é o novo sacerdote. E junto com ele vem uma nova lei. E agora ele fala o seguinte, os mandamentos é o seguinte: ama o seu Deus de todo o seu coração e ama o seu próximo como você foi amado. Esses são os mandamentos que Jesus ele ordena e ele deixa para nós. Então, quando ele fala que todos aqueles que amam a Deus obedecem os seus mandamentos, consequentemente, ama o seu irmão. Por quê? Porque amar o seu próximo é mandamento. Então, nós precisamos ficar atentos se temos cumprido os mandamentos do Pai. Versículo 3. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo e obtemos essa vitória pela fé. Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. Olha, quando a gente escuta as pessoas falando e dizendo: eu não consigo servir ao Senhor, ser cristão é muito difícil. Olha, a palavra está deixando bem claro que os mandamentos de Deus não são penosos. E Deus não mente, isso aqui não é uma metáfora, não é uma fábula, não é uma história que está sendo contada, é uma verdade. Ele diz que os mandamentos dele não são penosos. Ou seja, é fácil de cumprir, não é uma luta para poder cumprir, não é uma coisa que você fala assim, não consigo nunca, não é difícil. E ele não falou uma mentira, gente. Tem gente que fala assim, é muito difícil ser cristão. É difícil quando nós não caminhamos numa linha de conhecer o Senhor. Porque toda vez que nós vamos conhecendo a Deus, mais parecido com Ele nós vamos nos tornando e mais fácil é obedecer os mandamentos. Quais são os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar Ele mais que você ama seu marido, mais que você ama seus filhos, mais que você ama seu pai, sua mãe, qualquer amizade que você tenha, esse é o primeiro mandamento. Amar Ele mais do que você ama sua casa, amar Ele mais que você ama seu carro ou qualquer coisa que Ele tenha te dado e amar o seu próximo como você foi amado. Amar o próximo como você foi amado, aí é um pouquinho difícil. Mas a palavra está dizendo o seguinte, não é penoso, não é uma luta para se cumprir. A partir do momento que Deus habita dentro do seu coração, você consegue cumprir essa palavra. E, gente, eu não sei explicar, é o que eu falei pra vocês ontem. Tem um tanto de gente que tá me assistindo aqui que eu nunca vi. E eu amo vocês. Como é que faz para poder ter esse amor? O que faz vocês entrarem aqui, me escutar e me ouvir? O amor de Deus que tá dentro de vocês que chega a me amar. É o amor que vai fazer a gente estar perto de pessoas. É o amor que vai fazer você visitar um hospital, visitar um asilo, evangelizar pessoas na rua. Só o amor. O amor é a base de todas as coisas. Não queira, obedecer os mandamentos de Deus sem o amor. Aí como é que você faz? Você vai orar e falar, Deus, me ensina a amar. É uma oração que eu faço todos os dias. Deus, me ensina a amar o Senhor cada dia mais e me ensina a amar o meu irmão. Porque se eu conseguir isso, pronto, eu zerei a vida. Se você ama o seu irmão, você não tem ganância diante da vida dele. Você não tem ciúme, você não tem inveja. Você não mata, você não rouba. Você honra seu pai, você honra sua mãe. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, você cultua Ele, você separa tempo para estar com Ele, você não mede esforços para poder abrir seu Instagram, contar da palavra de Deus, você não mede esforços para poder levar uma palavra para aquela pessoa que precisa, para fazer uma visita para aqueles que estão doentes, para ofertar alguma coisa na vida de órfãos, de viúva. É assim. Se você ama a Deus, você consegue fazer isso. Então ora ao Senhor, pedindo a Ele que derrame uma porção de amor sobre a sua vida, para que você consiga amar a Ele e amar o seu irmão. Jesus Cristo foi revelado por meio de seu batismo na água e pelo derramamento de seu sangue. Não por meio da água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito, que é a verdade, o confirma com o seu testemunho. Temos, portanto, 3 testemunhas: o Espírito, a água, o sangue, e os 3 concordam entre si.
porque cremos em seu testemunho humano, certamente podemos crer no testemunho de Deus, que ainda tem mais valor. E Deus dá testemunho acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus sabe em seu coração que este testemunho é verdadeiro. E quem não crê nisso, na realidade, chama Deus de mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus acerca do seu Filho. E este é o testemunho: Deus nos deu vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essa aqui é uma declaração muito clara acerca da Trindade. Aqui nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Igual no batismo, quando Jesus ele vai ser batizado, nós vemos manifestação clara da Trindade. Gente, me perdoa, eu tô muito gripada. E aí tô com o ouvido doendo. No batismo, a gente vai ver essa manifestação da Trindade. É o momento que Jesus está sendo batizado e ele vira e fala assim, o Pai fala: este é o meu Filho amado, em quem me dá muita alegria. E junto com essa voz, uma pomba, que é simbolizada pelo Espírito Santo, desce e fala, né? Ali a gente vê a pomba descendo, o Espírito Santo, a voz que vem do alto, dizendo: esse é meu Filho amado, e Jesus sendo batizado. Manifestação da Trindade. Outra vez que aparece a Trindade é quando está lá no início. No início a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E Deus disse: façamos isso, façamos aquilo. Quando ele fala façamos, está no plural, significa que era ele e mais alguém fazendo algo, o que nos deixa claro que Jesus estava com o Pai desde a eternidade, né? É de eternidade até a eternidade. Nós não sabemos quando eles como surgiu, nós não sabemos o início de Deus, mas sabemos que ele existe desde a eternidade até a eternidade. Não tem fim, não tem começo e não tem fim, né? É de eternidade a eternidade. E ali o Senhor Jesus já estava com Deus. E quando João escreve essa carta, ele estava querendo dizer para os gnósticos o seguinte: olha, entenda uma coisa, vocês precisam entender que Jesus, ele é Filho de Deus. No batismo, a água, o sangue e o Espírito testemunhava que ele era Filho de Deus. Houve-se uma voz do céu que disse: esse é o meu Filho amado. E o Espírito estava ali com eles. Quando a gente chega no Monte da Transfiguração, que acontece aquele evento que tinha lá Moisés e Elias, outra vez uma voz do céu diz: esse é o meu Filho amado, que me dá muita alegria. Qual que é a base do cristianismo? Qual que é a base que nós cremos e por isso nós permanecemos acreditando em vida eterna? Que Jesus, ele é Filho de Deus, e por conta dos nossos pecados, ele morreu por nós. E todo aquele que nele crê, esse também tem acesso à vida eterna. Entende? Ontem meu coração doeu demais. Havia a falta de amor da parte de uma irmã de sangue, em questão de herança, manifestando dificuldades por egoísmo, querendo mais. Isso me deixou muito entristecida. Ana, vou falar uma coisa com você que não é só na sua casa. Hoje, o fato do dinheiro, ele mexe com muita gente. Não é só na sua família que brigam por herança. Você quer ver um ponto que desfaz família? É quando a gente fala de herança. E é falta de amor. Porque a pessoa entra numa linha de eu quero, eu preciso e eu vou ter, e ela desconsidera todo o fato do afeto da família. Eu vejo isso na minha casa, sabe? A minha mãe tem um terreno que era da avó, que era do vô, e hoje os irmãos vivem, tipo assim, essa parte é minha, ninguém constrói aqui, isso aqui é meu, meus filhos que vão morar aqui, e é uma bagunça, é um ambiente pesado, é um terreiro que você fala assim: meu Deus, não dá para poder viver. Por conta do quê? Por conta do dinheiro, que vai separando. É falta de amor, sabe? Enquanto os pais estão vivos, fica bem, tá tudo certo. Mas na hora que os pais falecem, aí a briga começa. Nós, gente, vocês que estão aqui me ouvindo, nós precisamos ser aqueles que vão levar o diferencial do amor de Deus. As pessoas precisam conhecer esse amor através da nossa vida. E uma das marcas que João vai trazer aqui
de uma pessoa que está salva, que serve a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão, o seu próximo, né? Então consiga aplicar isso. Vamos lá, versículo 13. Escrevi essas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saiba que tem vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Aqui nós vemos o propósito desta carta. Escrevi essas coisas para que vocês creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Gente, se você não crê no nome do Filho de Deus, se você não crê em Jesus, para você não tem vida eterna. Mas todo aquele que crê em Jesus, esse tem vida eterna. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo, conforme a sua vontade. E uma vez que sabemos que Ele nos ouve, os nossos pedidos também, sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Isso é fruto de relacionamento. Não adianta você pegar essa palavra e falar assim, ó, estou certo que toda vez que Deus me ouve, tudo aquilo que eu pedi, conforme a vontade dEle, Ele vai me dar. Mas isso aqui é para quem tem relacionamento com Ele. Esses são os que acreditam que Jesus é Filho. Esses são aqueles que desenvolveram um relacionamento, desenvolveram algo com o Pai. Tem gente que só chega para Deus para poder pedir. A Cacau está lendo um livro que chama Por que Tarda o Pleno Avivamento? E esse livro vai falar que o ponto mais chato para Deus é quando a gente ora. Porque quando a gente ora, a gente começa falando assim, Deus faz isso, Deus o Senhor podia fazer aquilo outro, Deus e é isso, aquilo outro, e nananã. Sabe aquela hipocrisia de ficar querendo ditar para Deus o que Ele tem que fazer? Nós precisamos entender que Deus Ele é soberano. Que Deus Ele sabe como todas as coisas devem estar e ornar nesse mundo. Nós temos que orar e falar assim, Deus, manifesta a sua vontade. Deus, faça o teu querer. Pensa quanta hipocrisia da nossa parte de orar ao Senhor e ficar orando e falando assim, Deus, graças te dou porque o Senhor é isso, porque o Senhor é aquilo outro, e que alegria estar aqui, mas no fundo do nosso coração a gente não queria estar ali, a gente está fazendo uma coisa forçada, não está falando de sinceridade, sabe? Toda vez que você for orar, toda vez que você for falar com Deus, vá com sinceridade. Se você não tiver vontade de orar, já chega falando assim, Deus, eu não queria estar aqui, mas eu preciso. Ministra ao meu coração, fala alguma coisa comigo. Endireita meu caminho, alinha meu pensamento, manifesta sua vontade, faz teu querer. Quando Jesus ele vai orar, ele ensina que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É uma das coisas que ele fala na oração. Eu fico pensando que chato mesmo para Deus. Ter que olhar para baixo e ver um filho ditando para ele assim, ai Deus, cura fulano de tal, cura esse clã de tal, e ele fala, não é minha vontade, não vou fazer. Você tem mais alguma coisa para me falar? É um ponto chato para Deus ficar olhando para as nossas vidas egoístas, que só quer saber de viver bem nessa terra e nunca conhecer a vontade dele. Pede Deus força, pede Ele coragem para você evangelizar nos presídios, na rua, na praça, sei lá onde. Deus me fortalece, me encoraja, me dê ânimo, eu preciso cumprir a sua vontade. A nossa oração precisa mudar. A gente vai orar e vai falar assim, Deus, muito obrigado pelo meu dia, obrigado pelo meu trabalho, que bom que o Senhor trouxe comida e eu quero te agradecer por isso, que amanhã o Senhor faça isso lá no meu trabalho, que o meu chefe seja assim, que o meu marido seja dessa forma, que o meu filho se comporte dessa maneira e blá, 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 blá. É uma oração muito egoísta, uma oração que revela que de fato nós não queremos Deus. Nós queremos os benefícios que Ele nos traz. E nós precisamos parar e sair desse lugar. Esse lugar de ficar levando para Deus oração enfadonha. Mas a vontade do Senhor não é curar? A vontade de Deus é curar. Ô Jaciane, o problema está toda vez que nós vamos para Deus pedindo as coisas e nunca querendo um relacionamento com Ele. Não tem problema nenhum, eu sempre oro aqui e falo, Deus, ministra cura as vidas. Nós temos esse poder. Porque quando Jesus subiu, Ele falou o seguinte, eu estou indo para o Pai. Vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, vou dar aqui o Espírito Santo e tudo aquilo que eu fiz, vocês farão obras ainda maiores. E Jesus curou, Jesus libertou, Jesus salvou, Jesus mudou a história.
Nós temos esse poder de orar e falar assim, seja curado em nome de Jesus. O problema não é em pedir a Deus a cura. O problema está quando a gente só fica pedindo cura e nunca pede relacionamento. Você nunca sai da linha de parar de pedir cura e fala, Deus, me dê ânimo, me fortalece para eu pregar a sua palavra, me dê coragem para eu avançar ministrando o evangelho, me dê força para me subir no monte para orar, me dê força para me passar mais horas orando ao Senhor, pedindo ao Senhor que revele ao meu coração a sua vontade. Vou te falar uma coisa, nós não conhecemos a Deus. Porque se nós conhecemos, nós seríamos diferentes e a terra estaria avivada. A terra estaria cheia da manifestação do poder de Deus. Eu, Raira Luiz, creio que o que aconteceu com Pedro, com Paulo, com João, com Tiago, fazia parte de um propósito. Eles deram sequência à igreja, sabe? Eles viram Jesus, quando Jesus subiu, eles receberam tanto poder de Deus ali em Pentecoste, que é o Espírito Santo, que eles começaram a manifestar daquilo que eles receberam. E a sombra de Pedro curava, Pedro levantou o paralítico, João fez isso, Paulo fez aquilo outro, o povo era batizado, o povo se convertia. A igreja se levantou assim, de forma linda. Eu creio que fazia parte de um propósito. Tinha que ser daquela forma para que a igreja avançasse. Mas eu não creio que morreu. Eu não creio que acabou em Pedro. Eu não creio que acabou em João. Tudo isso não acontece hoje porque nós não disponibilizamos em conhecer a Deus. Aqui ele está falando assim, olha, estamos certos que Ele nos ouve. Sempre que pedimos algo conforme a sua vontade, Ele atende os nossos pedidos. Por que então que alguns pedidos nossos não são atendidos? Por que eu oro pedindo a Deus um marido e até hoje meu marido não chegou? Será que essa é a vontade de Deus para minha vida? Eu falo dessa forma, mas eu não falo só para vocês. Eu falo para mim também. Porque talvez se eu tivesse mais de Deus, se eu conhecesse mais do Senhor, essa live estaria lotada, porque as pessoas seriam atraídas pelo poder de Deus aqui manifestado. Entende? Quando eu falo que nós precisamos, é nós. Não estou falando só para vocês, eu estou falando para mim também. Que preciso me entregar mais, que preciso parar de orar com hipocrisia, que preciso parar de olhar para os meus interesses e às vezes usurpar de Deus usando a presença dele. Mas de entregar de todo o coração, gente. Sempre tem um ponto a mais para a gente entregar. Sempre tem um a mais para a gente buscar da parte de Deus. Sabe, é engraçado que quando a gente está no mundo, a gente não mede esforço para fazer algumas coisas. Os pais não medem esforço para levar o filho no futebol. As mães não medem esforço para levar o filho na natação, no balé, numa aula. A gente não mede esforço para passar uma noite em claro, para ficar numa balada. Eu, quando eu estava no mundo, eu já virei noites e mais noites de carnaval. Chegava em casa às 8 horas da manhã e não dormia. No outro dia, tipo assim, dormia 2, 3 horas e quando dava 2 horas da tarde, estava na rua de novo. Eu era assim quando eu estava no mundo. E quando eu ia pra show, às vezes falava assim, hoje vai ter show do Denis DJ, vai tocar 5 horas da manhã. Eu tava lá acordada esperando o show 5 horas da manhã. E por que às vezes quando a gente vai pra Deus, a gente fala assim, eu tenho que dormir uma noite inteira de sono. Não consigo acordar de madrugada porque depois eu não sou ninguém pra trabalhar. Por que quando a gente vai para o Senhor, a gente diminui o ritmo? A gente não se entrega de igual forma a gente se entregava no mundo. Vocês estão entendendo o ponto que eu estou falando? Nós precisamos ser seres relacionais com Deus. Se não formos seres relacionais, nós não vamos viver manifestação clara da vontade de Deus. Gente, meu coração está falando isso, mas queimando de vontade de jejuar mais, de orar mais, de subir no monte mais, de sacrificar o que tiver que ser sacrificado, para que a vontade de Deus seja revelada. Hoje existe uma nação, existe uma igreja que não quer se relacionar com Deus, uma igreja que quer ter um compromisso de ir na igreja no domingo, mas esquece de Deus o resto da vida. Uma igreja que ora e fala assim, Deus abençoa a minha empresa, Deus abençoa o meu casamento, Deus abençoa isso. E você só fica pedindo para Deus te abençoar. Mas você não pede, Deus, cumpre em mim o teu querer. Cumpre em mim a tua vontade. Dói não dormir a noite toda? Dói.
Mas se a gente estivesse no mundo, a gente estava passando noites em claras, dançando, farreando, bebendo e um tanto de coisas mais. E por que agora não tem aí 90 pessoas que se levantam pela madrugada para orar, para clamar ao Senhor e falar assim: Deus, faz através de mim? O que te faz diferente de Pedro? O que te faz diferente de Paulo? Por que você não está anunciando o evangelho às nações? Tem um tanto de missionário que está aqui me escutando agora, que está em casa, cuidando das coisas de casa porque não ouviu Deus. Talvez era para você estar rodando o mundo aí falando de Jesus. Talvez era para você estar numa tribo indígena aprendendo dialeto para mostrar Deus para outra pessoa. Tem muita gente fora do propósito. Tem muita gente operando só na vontade do querer próprio. Gente, basta nós querermos. Se a gente quiser, nós vamos fazer diferente. Agora, se você não quiser, não vai acontecer nada. Nada. Vocês acham que para mim é fácil acordar todo dia cedo? Não é, eu amo dormir. Geralmente, a vontade de Deus, ela vai mexer muito com a nossa carne. Ela vai dar-nos uma alfinetada. Não pensa você que Deus vai revelar a vontade dele para você acordando 9 horas da manhã, dormindo 10, assistindo Netflix, fazendo o que você quer da sua vida, não. Se você quer saber a vontade de Deus para sua vida, se você quer receber coragem, ousadia, intrepidez, você vai ter que levantar pela madrugada para orar. Não estou falando de uma vida inteira orando pela madrugada, não. Eu estou falando que você precisa pagar um preço diferente de quem quer viver algo diferente. Meu pastor contou que ele foi para uma determinada cidade, eu esqueci o nome da cidade, e ele foi encontrar com o autor do livro que escreveu o livro Nazireus. E lá é normal da igreja, a igreja toda, não é uma pessoa não, a igreja toda é normal eles jejuarem 40 dias sem comer uma vez no ano. E aí a gente acha que fica um dia sem comer, está fazendo muito. É um povo que vive sobrenatural de Deus. Esse pastor, o João Édipo, ele fala que ele estava na cidade e uma pessoa ficou endemoniada na praça. E juntou os pastores de várias igrejas que estavam na redondeza e foi tentar expulsar esse demônio. E o demônio não saía por nada e fazia um alvoroço na praça. Até que eles lembraram do João Édipo. E o João, ele é conhecido por um pastor que meio que grita, um pastor que entrega demais, um pastor louco. Ele é conhecido como um pastor louco. E na hora o pessoal falou assim: vamos lá no pastor no pastor João. Chamou o pastor e ele foi lá, chegou na praça e falou assim: sai agora, demônio. E o demônio saiu. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês conseguem compreender o ponto que eu quero chegar? É que ninguém fazendo coisas naturais, coisas normais, vão viver sobrenatural de Deus. Não vai. Se você quer viver sobrenatural de Deus, você precisa andar numa linha de sobrenatural. Raira, você está ficando doida? Tem um mundo, a gente tem que viver, tem que trabalhar, tem que ter dinheiro. Tem! Só que o que você quer? Você quer conquistar nessa terra ou você quer conquistar no céu? Porque se você resolver conquistar na terra, a sua recompensa será aqui. Você vai andar de carrão, você vai morar numa casa muito boa, você vai comer nos melhores restaurantes. Mas como você quer ser conhecido? Como alguém que anda de roupa de marca grife e tem um resultado excelente aqui nessa terra? Ou você quer ser reconhecido no céu como alguém que cumpriu o propósito? Você tem que decidir. Não tem como você conquistar nessa terra e conquistar no céu. Não tem como, porque se você quer conquistar nessa terra, você vai gastar tempo estudando, você vai gastar tempo com curso, você vai gastar tempo aprendendo mais sobre determinado assunto. A não ser que isso faça parte do seu propósito, para mim isso tudo é em vão. Eu fico pensando o que Paulo viu, o que Paulo enxergou, que ele virou e falou assim: eu considero tudo como perca. Para mim isso tudo virou esterco, virou cocô. Não é nada. E sabe quem que Paulo era? Paulo era cidadão romano, fariseu de fariseu, ensinado por Gamaliel, com toda certeza alguém que exercia uma autoridade. Ele pede uma carta para perseguir cristão e ele consegue essa carta. Ele tinha acesso à autoridade e ele olhou, ele enxergou algo que virou e falou assim: opa, isso aqui é esterco. Considero esse estudo esterco. Eu considero o status que eu tenho esterco. E o viver para mim agora é Cristo. Se eu morrer agora será um lucro.
Gente, o que João viu na ilha de Patmos? O que Isaías vê, que ele sobe falando com Deus, Deus, quem sou eu que sou um homem de lábios impuro? E ele desce falando, toda a terra está cheia da tua glória. Existe um mistério de quando a gente encontra com Jesus. Essa pessoa que estava lá contando essa história para o meu pastor, Cacau, foi o João que foi preso? Não, foi o amigo dele. Amigo do João. O amigo do João Edson, ele estava preso. Cometeu muitos crimes nessa cidade. E quando ele estava na prisão, ele teve um encontro real com Jesus. É um profeta que anda também com ele. O Senhor apareceu para ele na visão. E a partir daquele momento, aquele cara ganhou a prisão inteira para Jesus. A prisão inteira converteu, gente. Estou falando de uma prisão que converteu. E o delegado falou assim, o que está acontecendo aqui dentro? Que nós não temos mais trabalho dentro dessa prisão. Por que todo mundo está fazendo isso? E os presos foram soltos, está tudo certo. Eles conheceram Jesus. Há alguma coisa, há um mistério quando a gente encontra com Jesus. O que eu e você precisamos? Nós precisamos encontrar com Jesus. Porque uma vez que a gente encontra com Ele, a nossa vida nunca mais será a mesma. Se a gente ainda tem os pensamentos terrenos de conquistar, de ter aqui, de ser alguém aqui, de ser doutorado, pós-doutorado, mestre, rei, embaixador, imperador, sei lá o que você quer ser, é porque você ainda não conheceu Jesus, sabe? Porque não tem problema você querer ser isso, mas quando isso consome mais o seu coração do que a presença, você não conheceu Jesus. Porque uma vez de encontro com Jesus, impossível você querer ser a mesma coisa. Uma vez que encontra com Jesus, você quer anunciar o evangelho para todo mundo. Você quer falar de Jesus para todo mundo. Você quer que as pessoas sejam curadas. Você quer que as pessoas sejam libertas. O discurso é outro. Então queira, sabe? Queira viver isso. Ele escreve essa carta e diz, o propósito de eu escrever essa carta é que as pessoas conheçam quem Jesus é. Paulo chora. E ele diz que ele chora como se ele estivesse tendo dores de parto. Ele chora e lamenta e fala assim, eu oro para que vocês conheçam a vontade de Deus. Gente, o que leva um homem a chorar para que as pessoas conhecessem a vontade de Deus? Isso não deveria despertar em nós uma alerta de falar assim, opa, tem alguém chorando, tem alguém sentindo dor, porque existe outra pessoa que não conhece a vontade de Deus? Como assim? Como que isso funciona? Eu oro, sabe? E agora eu clamo para que vocês sejam despertados, para que uma chave possa virar no coração de vocês. Eu não quero que vocês parem de fazer tudo que você está fazendo, mas eu quero que você recalcule a sua rota e você coloque na balança o que de fato tem valor. Não tem problema, tem muitos aqui que Deus chamou para ser empresário, tem muitos aqui que Deus chamou para ter uma profissão. E não tem problema você ter. Mas não gasta mais tempo na sua profissão do que na presença. Não queira ser mais um advogado, não queira ser mais um médico, não queira ser mais um psicólogo, não queira ser mais um profissional do que ser filho. Você primeiro precisa ser filho. E depois de ser filho, você pode ser qualquer outra coisa que você quiser. Viu? Eu já terminei, a gente terminou o capítulo 5 de 1 João. Falta ler do versículo 16 ao versículo 20. Não vou ler porque agora eu vou abrir para a gente fazer o que eu tinha combinado. E vocês leem aí, tá bom? Do versículo 16 em diante, eu ainda não li. Mas vai falar sobre os irmãos que cometem pecado. Se você vê um irmão pecando, vai lá, repreende, ora por aquele irmão. Mas se aquele irmão morreu no pecado, não adianta orar mais. Sabe aquela pessoa que morre no meio do tráfico e depois o povo fica assim, vou orar por ele? Não, gente, morreu no tráfico, não se redimiu, não conheceu Jesus, não tem como, porque depois que morre, acabou. Tá? Então, se você vê alguém em pecado, ore para que aquela pessoa converta e conheça Cristo. Porque depois que morre, não tem como mais.
tá? Tem alguém que está me assistindo aqui pela primeira vez e ainda não aceitou Jesus como Salvador, ainda não recebeu essa salvação, mas quer fazer isso nessa manhã? Ou você que entrou, está afastado dos caminhos de Deus e você quer reconciliar com o Senhor nessa manhã? Escreve aí: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. E se você quer voltar para Jesus, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Gente, eu não quero, perder meu tempo. Eu não quero abrir live e ver pessoas permanecer ficando no mesmo ponto que tá. Todo dia acorda e faz a mesma coisa. Acorda, faz devocional com a Raira e vai viver. Não, eu quero gerar em vocês um incômodo, um despertamento de vocês falarem assim: Raira, me ajuda porque eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero mais viver no natural. Eu quero orar e as pessoas serem curadas. Eu quero orar e pessoas serem libertas. Eu quero ver salvação. Não quero perder meu tempo com pessoas que querem ser comum. Não quero. E eu vou pagar o preço que tiver que ser pago, de jejum, de oração, mas eu quero ver as pessoas sendo transformadas. Estou muito feliz. Lá no grupo Cuidando do Templo, tem um monte de gente que está ali dedicando, fazendo o processo de desinflamação do corpo, cuidando do templo, Nós precisamos estar alinhados nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito, tá? Isso vem com autoridade. Quando a pessoa é curada na alma, ela tem um espírito excelente e ela tem um corpo excelente, ela tem autoridade no que ela fala, porque é uma pessoa que está cumprindo a palavra. Então seja vocês dessa forma. Você não tem noção do que Deus, através de você, fez para quem já é cristão. Amém. Eu tô cansada de viver na mesmice. Então sai, Sandra, sai. Já termina aqui agora a live e já faz algo radical. Fala: Deus, vou tirar 3 refeições hoje. Vou fazer só uma refeição. Já jejua. É impossível você não entregar mais e não ter mais de Deus. Não é troca. Não é vou fazer e Deus vai me dar. Não é vou fazer e Deus vai se revelar agora para mim. É consequência. Ninguém que fez algo diferente com Deus não provou do sobrenatural de Deus. Quer viver sobrenatural? Faça coisas diferentes. Já termina essa live, se você pode, entra para dentro do seu quarto e vai orar. E vai falar assim: Deus, fala comigo, ministra ao meu coração, e Ele vai falar com você. Raira, se uma pessoa não cuidar do corpo, ela será cobrada? Se ela tiver conhecimento, sim, Beth. Se ela não tiver conhecimento, não. Como assim, Raira? Você que está aqui é um cristão, eu vou te falar agora. A palavra nos diz que quando Jesus voltar, Ele vai encontrar corpo, alma e espírito irrepreensível. Tem gente que não cuida do corpo por achar que o corpo não tem problema. A palavra diz também que ai daquele que destruir o templo do Espírito Santo. Destruir como? Consumindo tudo aquilo que o corpo que estraga o corpo. O que estraga o corpo? Açúcar, refrigerante, cigarro, um monte de coisas mais. Toxinas que é liberada por meio de tatuagem, que vai sujar o seu sangue, um tanto de coisa mais. Então toma cuidado com o que você faz com o seu corpo. Se você era um cristão e até hoje você não sabia que Deus pediria conta do seu corpo, tá ok. Mas agora, você sabendo que Deus vai pedir conta do seu corpo e você não muda de comportamento, você será cobrado por isso. Então tem gente que é espiritual demais. Ora em mistério, entrega a revelação, mas aqui desse tamanho. Come desenfreadamente, cozinha com gordura, come o café da manhã 2, 3 pãozinhos de manhã, come à noite para dormir, levanta de madrugada para comer, Isso tem um problema dizendo aí. Nesses livros que eu tô lendo sobre avivamento, sobre o livro do Nazireu, ele vai falar o seguinte: é impossível alguém viver o sobrenatural de Deus e não ter uma restrição alimentar. E aí ele vai lembrar de todo mundo. João, ele é chamado dos nascidos de mulher, é o maior. Ele comia mel e gafanhoto. A alimentação era diferenciada. Deus ditou para ele a alimentação que ele deveria ter. Daniel fez tudo o que fez e ele tinha uma alimentação diferenciada. Os nazireus, o voto do nazireu, ele não podia beber bebida alcoólica, o cabelo não podia ser cortado. Todo aquele que é separado para Deus não vive de forma aleatória. Você não vive comendo o que você quer.
Luciano Subirá vai dizer que o seu relacionamento com a comida atrapalha no seu relacionamento com Deus. Por quê? Você fica na linha de tô satisfazendo a minha carne, minha carne, minha carne e nunca o espírito. Gente, e é fato, eu tenho compulsão alimentar. Se eu não tomar cuidado, eu vou comer desenfreadamente. E é absurdo o prazer que eu sinto comendo. Eu amo comer, amo cachorro quente, hambúrguer, pizza, tudo que esses trem eu gosto. E eu renunciei, abri mão. Já vai fazer anos que eu não como agora cachorro quente. Hambúrguer eu como, mas hambúrguer é artesanal. O pão tem que ser bom, a carne tem que ser natural, alface, tomate, aquela coisa tal. Deus me pediu 1 ano sem comer arroz. Tô 1 ano aí no propósito com Deus sem comer arroz. Por quê, Raira? Porque eu não quero ser comum. Não quero. Decidi firmemente no meu coração não ser comum. Não quero ser igual. E as pessoas vão falar, você é muito chata, você não come isso, você não come aquilo. Eu vou nas casas, gente, às vezes me serve café, eu não como nada. Eu não como farinha, eu não como açúcar. Não vou comer, porque eu tô cuidando do meu corpo. O meu corpo não precisa de açúcar. Sabia que açúcar inflama? Leite inflama o corpo? Gordura inflama? E a carne de porco, ela provoca briga dentro de casa? Tudo isso você vai aprendendo com a vida, você vai renunciando. Quer ter uma vida separada? Viva de forma separada. Daniel não disse? O cara tava falando assim, mas Daniel, você vai ficar muito fraco se você não comer das iguarias que o rei serve. Ele faz assim, faz uma prova então, 10 dias, eu comendo do que eu quero e você alimentando o seu povo. Daniel não ficou muito mais forte? Porque o que te fortalece é o que vem de Deus, gente. É o Senhor que te fortalece. Não quer ser igual? Faça coisas diferentes, tá? Agora eu quero saber quem que tá aqui me assistindo, que gostaria de contar um testemunho, de compartilhar algo que viveu aí nesse tempo de devocional, de dezembro até hoje. Deus fez algo na sua vida e você quer compartilhar. Ou você quer contar o quão importante isso é para você, o devocional. Eu quero abrir para você. Coloca aí e eu vou escolher uma pessoa. Tá? Ai, Deus, obrigado, Jesus. O Senhor é bom. Pode me chamar. Aleluia. Aleluia. Deixa aí o seu eu quero, Raira. Eu quero contar o testemunho e eu vou te chamar. Dani, já te chamei. Aceita aí. Peraí, que tá na tela. Voltei. Nossa. Ei, Dani. Vou procurar um filme. Não tô te ouvindo. Peraí. Será que é por conta do microfone? Vou ter que tirar o meu microfone, tá? Peraí. Tá. Calma. Gente, eu tenho... Deu? Deu. Nossa. Bom dia, gente. A paz do Senhor. Eu sou a Dani, que a Raira sempre tô aqui. Quer dizer, eu tô aqui desde março, né? A Raira entrou num momento na minha vida, não sei como. Deixa eu tirar esse filtro que tá muito artificial, não tô gostando, não. Não sei como que você apareceu na minha vida. Só sei que eu lembro do dia. Foi um dia, minha mãe ainda estava no hospital e do nada eu não te seguia. Não foi coincidência, né? Que para nós não existe coincidência, foi Jesuscidência. E eu entrei no seu devocional. E ela estava no processo ainda, né? Das esperanças. A gente estava orando por ela para esperanças. E o devocional para mim, não só para mim, né? Para minha filha também, que passou a te seguir, a fazer os estudos atrasados com você. Tem sido um momento de fortalecimento enorme, porque você tem me acompanhado no privado, me dado muita assistência no privado, e eu tenho aprendido, e principalmente ele tem ocupado a carência, a falta dela no horário. Olha como Jesus é lindo. Jesus me apresentou, né, te apresentou para mim, no momento que eu sentia mais a falta dela, que era no momento de tomar o café, e
hoje eu falo que eu tomo meu café com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com a Raira. Amém, Dani. Porque eu fico aqui, ainda estou no quarto. Tem dias que eu estou deitada, que eu comento até aqui, que eu estava deitada sem ânimo nenhum e eu te escuto e faço meu devocional com você, recebo, me fortaleço em Cristo e tenho força para prosseguir. Amém. Você é bênção demais, né? Para quem não sabe, eu estou passando pelo processo do luto há 4 meses, dia 21, faz 4 meses que a minha mãe foi atropelada. A Raira entrou na minha vida nesse processo que ela ainda não tinha vindo a luto, ela ainda estava no hospital. Ontem, né, na live do perdão, foi a virada de chave, né, que a Raira falou: Dani, você precisa liberar perdão porque tem outras áreas na sua vida que está sendo travada. E está sendo travada, que é a área de eu trabalhar. Eu não consigo trabalhar. Eu consigo fazer todas as funções que a minha mãe fazia bem, mas eu não consigo fazer o que eu fazia, o que eu amava, né? Que eu sou empreendedora, eu dou cursos online, então essa área foi atingida. E ontem eu descobri que é por causa do perdão, de eu Amém. liberar perdão para a vida do rapaz que atropelou minha mãe. Então, assim, é um processo bem complexo. Eu queria ter 2 horas para testemunhar tudo que o Senhor tem feito na minha vida, Qualquer dia eu vou marcar uma live com você, tá? Você conta tudo. porque é grande, né? É grande. Eu só posso dizer que o deserto ele não é moradia e eu estou conseguindo começar a enxergar isso. O deserto ele é lugar de aprendizado, né? Amém. E o devocional, assim, eu senti muita falta na semana que a Chiquérrima estava em Fortaleza. E eu vou testemunhar uma coisa, Raira, que um dia eu estava vendo devocional lá na conferência o ano passado. Você estava lá e eu não te conhecia. E tinha uma menina morena, foi no sábado à noite. Tinha uma menina morena, que é até Fernanda do Rio de Janeiro, e eu vi uma luz muito grande nela, no rosto dela. E eu tentava aproximar dela, mas eu não consegui. Foi naquele momento do mover ali todo que você vai lembrar. E, e aí Deus me mostrou que não era a Fernanda. É a luz que eu vejo em você, porque é o mesmo jeitinho dela, Oh, é o seu. Então, eu queria ir na Fernanda, mas na hora ali houve algo que eu não consegui ir na Fernanda. Então, eu vejo uma luz no seu rosto muito grande, eu já te disse isso. Eu vejo uma luz muito grande. E a luz que está em você, às vezes você entra igual hoje, você está mal, mas você não tem noção de como que você foi usada. Você já reparou isso? Que o dia que você não está legal, como que você é usada? é só Deus que eu falo com Deus. Hoje eu acordei, eu passei mal a noite inteira, passei mal a noite toda. Eu já terminei a live de ontem, sentindo muita dor de cabeça, já passei mal a noite. Falei, Deus, hoje eu não dou conta de fazer live. E Deus me deu isenção. Quando é dia que eu posso cancelar a live, Deus me dá isenção, sabe? Ele fala assim, pode, hoje pode. Mas hoje Deus não me deixou. É tanto que a minha primeira palavra que eu dei aqui foi tipo, bom dia, gente. Muito mal. Mas ele tem os propósitos dele, né? É pra gente Isso entender mesmo. que não é sobre nós, não é sobre nós. Hoje eu nem passei maquiagem. E ele não une pessoas, né? Ele une propósitos, né? Amém. Glória a Deus, Então, Dani. não fique preocupada. Lógico que a gente quer, né? Que as pessoas conheçam Jesus e tenham salvação. A minha força é essa, é eu saber aonde a minha mãe está, porque ela trouxe Jesus para dentro da minha casa. Amém. E os momentos que ela estava ali no hospital, as 3 visitas que eu tive com ela me falava que ela estava sonhando com os anjos. E meu pastor disse, somente quem é salvo vê os anjos, porque os anjos vêm Gracinha. buscar. Então, você pode ter certeza que você não está sendo usado somente para novos convertidos, mas você está sendo usada para pessoas, para ovelhas perdidas. Você Amém. vem
que a tua luz está sendo tão grande, você não tem noção do poder que você tem. Amém. Você está em Cristo, então continue, Amém. continue, porque você é uma bênção. Eu não vejo a hora de poder te encontrar, de te abraçar, de tomar café não, né? Só sem açúcar. Vamos tomar café sim, em nome de Jesus, lá na conferência, não vamos? Vamos ter um momento Amém. e você é muito especial. E continue porque você está no caminho certo. O inimigo, ele se levanta, mas ele é assim, né? Quando tudo está normal, é porque a gente não está no relacionamento certo com Deus, né? É verdade. Quando está tudo tumultuado, tudo na luta, é que a gente vê que a gente está no caminho certo. E seguir a Jesus não é fácil, não. Eu falo para minha Sofia, seguir a Jesus não é fácil. Não. Só não negue ele. Só É faço isso. esse pedido para ela. Não negue a Jesus, porque a nossa força tem sido Jesus. E muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço todos os dias pela sua vida, tá? Você é uma preciosa e o Senhor vai realizar todos os sonhos dele na sua vida, porque eu creio, tá? Eu tomo posse em nome de Jesus. Ô Dani, fico feliz de você ter sido a primeira pessoa que manifestou o interesse de compartilhar a sua história. Você é uma pessoa que eu lembro o dia que você chegou na live desesperada. Olhar para você hoje, para mim, é muita alegria. Você faz parte da minha família, eu já te considero da minha família, sabe? A sua dor é a minha dor. Eu lembro que o dia que para mim mais doeu foi o Dia das Mães. Eu falei, hoje eu não posto foto com a minha mãe, por conta que a Dani deve estar mal agora. E aí eu falei assim, é parte da minha família. Eu lembro o dia que eu te indiquei a Anatomia do Luto. Lembro o dia que você postou dizendo que estava lendo. Então você está respeitando o seu processo, né? E Deus, ele vai levantar aí um grande testemunho. Eu creio que daqui a pouco você vai conseguir falar da pessoa que atropelou sua mãe, sem peso, e ali Deus vai fazer algo sobrenatural na sua vida. Amém. Eu creio. Eu recebo. E o meu E processo, eu amo. ele é muito dolorido, porque eu vivi 39 anos com ela Do junto lado, comigo, do colado. lado. Eu casei, mas eu não deixei ela, porque eu tenho um casal de irmãos, mas porém, a ligação minha com a minha mãe é algo sobrenatural. Quem for de outras religiões que não vêm da palavra do Senhor, vai falar que é coisas de vidas, né? Então, por aí você vê o fortalecimento de Deus, Raira, porque Amém. eu sempre disse para ela que eu não ficaria na casa, que aqui é uma casa dessas casas antigas grande, que tem horta, tem quintal para todo lado. E eu sempre dizia para ela, mãe, quando a senhora for, eu não fico aqui, eu não volto aqui nem para buscar nada. E olha aqui, eu tô sozinha, meu filho tá dormindo e a Sofia tá em casa, tá pra escola, meu esposo trabalhando. E aí as pessoas me encontram, falam comigo, como que você ainda está conseguindo ficar na casa? Como que você... Falei, o lugar melhor, que eu sinto melhor, é dentro da casa. Quando eu saio, que eu volto, eu acho horrível. É Jesus. É Jesus, é a paz que ela foi, porque eu sei para onde ela está, eu sei com quem ela está. E todo dia que dá saudade, que eu choro, eu falo assim, Jesus, dá um beijinho na minha mãe para mim e fala com ela que eu estou ficando bem. Ainda não estou totalmente, ainda estou com saudade. Mas eu tenho muitas pessoas aqui que virtualmente estão cuidando de mim. Amém. Então, o processo do luto é uma amputação, né? Está Mas a aprendendo a gente vai... sobreviver. E eu creio que o Senhor, ele vai te dar essa graça. Só obedeça ao seu processo e viva um dia de cada vez. E ele vai te fortalecer, viu? Muito obrigada por você ter compartilhado a sua história, tá? Eu agradeço muito. Todos os dias eu oro pela sua vida, pela vida da Cacau, que eu vejo que a ligação sua e dela é muito grande também. É uma fortalecendo a outra. E eu só posso te dizer, continue, porque você está impactando a vida de muitas que você não tem nem noção. Aqui somos 90, mas e fora que assistem depois, em outros horários, no YouTube, você é bênção. Muito obrigada por você. Eu agradeço todos os dias pelo Senhor ter
te trago até a mim. Você tem dia que é usada para mim, ó. Ontem você falou da vara, eu ri, eu tava lá na cozinha tomando café, nem tava no quarto já tava no da cozinha. Eu falei assim, ela não tem noção que ela ainda não é mãe, o quanto que ela é usada para dar varada na gente. Amém, Dani. Muito obrigada. Que Deus Beijo, continue te abençoando, viu? amém. E desculpa eu insistir, né? Que eu não imaginava que você ia chamar, Ah, não ia não, estar no meu perfil. não, que isso, tá linda, viu? Deus te Olha, abençoe. entrou umas pessoas aqui, ó, que são do meu nicho. É? A Raquel é uma bênção também. Seja abençoada, Raquel, seja bem-vinda. Acompanhe a Raira aí, que a Raira é bênção, bênção mesmo. Vocês vão aprender Amém, muito com ela. Com Deus, amém, Florzinha. Deus abençoe, viu? amém. Beijo, Deus te abençoe. Amém. Gente, quem mais quer compartilhar um testemunho, como é que foi, tá sendo devocional? Quero abrir para mais uma pessoa. Quem que quer contar o testemunho? Contar um testemunho ou o que Deus tem feito na vida? Conte aí. Deixa eu ver. Eu vou precisar sair 8 horas, então a gente tem mais 18 minutos, hein? Deixa eu conhecer mais um seguidor. Mande eu quero. Mirelle, né? Vou ver o tempo com a Jane. E se der tempo, vou te chamar, tá bom? Beijo, Ju. Vai com Deus, tá? Que piso bonito, hein? Tá boa, minha irmã? Oi, Ali, Dani. bom dia, Bom dia, Deus te abençoa. amém. Eita Compartilha, Deus, então, compartilha sua história. emocionada. Glória a Deus. Fico feliz. Vai conseguir falar? Vou. Então, bom dia, eu sou a Jane, eu moro em Jundiaí, né, São Paulo, e eu sou uma dona de casa, né, mas eu trabalho vendendo roupas, calçado, para ter algo a fazer, né, que meu esposo, ele viaja, e eu tenho um casal de filhos. Eu tenho um rapaz de 20 anos e a Maria Júlia de 13 anos. Então, meu marido está nessa vida de viagem há uns 12 anos, que é a idade, bem dizer, da minha filha. E, assim, minha vida com Deus, sou convertida, estou nervosa. Estou Fica convertida, não. vai fazer 7 anos para 8 anos. E a partir daí, a transformação de Deus na minha vida foi tremenda, né? Eu passei bem, assim, bastante. Eu falo dificuldade, mas eu falo que Deus vem nos tratando, nos moldando mediante as dificuldades, Amém. tirando a gente do conforto, né? E trazendo desconforto para a gente avançar. Porque hoje eu posso dizer, Deus me fortaleceu tremendamente. E as suas lives, eu te sigo, eu creio que desde o começo do ano que eu te sigo. E você faz parte das minhas manhãs. Eu levo a menina na escola, já volto e coloco. Às vezes eu chego atrasada. Já coloco. E com o meu filho mais velho, eu falei que foi uma luta, porque ele tem ansiedade, teve depressão, então teve um processo bem tênue aí, né? E foi Deus a minha rocha. Teve momentos que, tipo, eu não vou conseguir,
meu marido viajando e ter um propósito com Deus, tipo, ler a Bíblia, assim, o dia a dia da gente quer roubar isso, né? Quer roubar. Aí eu comecei a te seguir e as tuas ministrações e aprendendo mais e só tenho a agradecer, porque só vem me fazendo mais entender da Bíblia, né? Que Amém. Deus traz pessoas que, igual eu falo assim, eu falava, eu não tenho memória, eu não consigo decorar, mas tudo no tempo dele, né? Sim, Tipo, eu tô buscando, eu tô estudando, tá? devido ao problema, tipo, Deus me tocou, falou, arregaça as mangas e vai. Amém. Propósito. Eu estou estudando psicanálise por conta do Delícia. meu filho. Glória a Deus. Glória a Por Deus. conta do meu filho. E assim, desde lá de trás, eu pensava assim, não, é para ele. É para ele que eu estou fazendo. Não, Deus é para mim moldar, para me transformar. Porque desde lá então, quem foi moldada, foi Trabalhada, né? transformada, trabalhada, foi eu. Amém. E eu tenho que te agradecer, você é uma bênção. Amém. Teus ensinamentos, Você faz todo tudo que dia o você. devocional, Jane? Eu não te conhecia. Eu tô, Todo dia você eu está na tô todo área? dia, Ah, todo gracinha. dia. Glória a Deus pela Você sua tava, vida. você tava de férias, eu tirei uma fériazinha. Você não Mas assistiu no YouTube, não, eu né? fui nos livros, eu fui nos livros que eu ainda não tinha visto ainda com você. Aí quando você tá Amém. de férias, eu fui nos livros, Amém. E você tem quanto tempo de mas cristã? vai para 7, 8 anos. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor ele continue te fortalecendo, viu, minha irmã? E gerando aí o Amém, testemunho entre você e seu filho. Fica firme com Jesus, tá amém, bom? amém. Deus te Deus abençoe, Dani. abençoe. Deus Obrigada, abençoe viu? a todos Por que você ter estão presentes. compartilhado. Viu? Amém. Um beijo. Obrigada. Beijo. Quero um dia te conhecer. Meu marido vai direto para Minas. Pois venha, pois Eu, fa- venha. e eu com ele aqui, quando nós está tomando café, eu falo, ela mora em Belo Horizonte. Pois venha, pode vir, fala para deixar você aqui, vai trabalhar, depois aí volta e te pega. Eu falei para ele, ó, Deus, ó Deus. Deus te Que abençoe, minha delícia. irmã. Beijo. Deus Beijo. abençoe a todos. Amém. Deixa eu chamar agora a Amém. Mirella. Fecha aí a janelinha. É o último, hein? É o último. Pô, os coléricos já foram embora, tudo. Gente, outro dia eu vou abrir para mais pessoas contarem o testemunho, ou falar da importância do devocional. Tô chamando aqui a Mirella, não sei se ela tá aqui ainda. Você quer, Dani? Ô, Dani, eu acabei de chamar uma moça. Se ela não me atender, eu te chamo, Dani. Assumiu. Deixa eu ver. Ei, Raira! Ei, meu amor, quem que apareceu? É a Dani, Ah, então a Mirella me deu tombo. tá vendo? Que era pra mim hoje. Lavou o cabelo, hein? Que Você acredita? chiqueza. Eu levo o telefone pro banheiro, eu trago o telefone pra rua, tô saindo com meu cachorro ao vivo. Ai, gente, conta aí. Então, Raira, eu te conheci, né, lá no Retiro, aqui em Divinópolis, no Carnaval. E assim, Gente, fiquei no meu canto com meu marido, fala que não é cristão ainda, mas segue, vai nos cultos. Ele é mais crente que eu, só ele que não sabe.
Desse jeito. E depois que eu descobri suas lives, né? Eu tenho acompanhado todos os dias. O dia que eu não fico ao vivo, eu tô à noite, eu tô no tempinho que eu posso. E eu fico até emocionado, porque eu já tô lendo a Bíblia há mais tempo e tenho tentado levar para um conhecimento maior, né? Tentar viver o que está. E é o que eu Amém. tenho feito. E já tem 10 anos que eu converti, eu tenho 7 anos de batizada. Deus tem me usado muito para evangelizar, fazer pessoas. Amém. E depois que eu comecei com as suas lives, eu coloquei um propósito comigo mesmo. Eu falei, olha, eu preciso de um espaço. Eu estava com uma loja num lugar que eu não estava feliz. Eu trabalho com confecções aqui em Divinópolis. E pela live, eu coloquei um propósito. Eu falei assim, olha, Jesus, eu fiz um propósito com Deus. Eu preciso de um espaço dentro do shopping que eu quero, no lugar que eu quero e a loja que eu quero. E o Senhor vai trazer. E todas Amém. as lives, nas nossas orações, eu pedia, junto da sua oração. Eu falava, está nas suas mãos. É o que você falou Amém. hoje, né? Tudo que a gente pede para Deus, que ficou da vontade dele, ele traz. Consegue. Só que eu estava assim, desistindo. Já tinha um ano que eu estava orando e com as lives, como as lives têm me edificado muito, eu pedia sempre nas lives. Nas minhas orações das noites, eu não pedia. Eu só agradecia. Agradecia que Amém. aquilo não tinha acontecido. E um belo dia, simplesmente, do nada, eu tô dando uma volta no shopping. É coisa de Deus mesmo, gente. A menina Ah, falou meu pra mim, Deus. falou assim, eu tô vendendo a minha loja, você sabe de alguém? Você sempre passa aqui. Aí eu virei para ela e falei assim, sei. Quanto você está pedindo na sua loja? Ela falou X valor. Aí eu fui embora. Cheguei pro meu marido e falei, Eduardo, aconteceu isso, isso e isso. Aí ele, mas você não tem esse dinheiro. Você não vai fazer. Aí eu falei, ai, amor, não me põe para baixo, eu preciso, eu tô orando, eu sei que é de Deus. Aí a gente tava lá na mãe dele, eu deixei ele desesperado, porque eu fui atrás dele lá na mãe dele, ele tava lá no dia de manhã. Aí cheguei lá no sofá da minha sogra sentada sem entender nada. Eu ajoelhei e falei, Jesus, se for para ser minha, o Senhor vai trazer do valor que eu quero, no tempo que eu quero, e vai providenciar tudo que eu tinha para colocar lá dentro. Porque a loja era maior, era uma loja diferente, tudo. E eu voltei, saí da minha sogra e fui para minha outra loja. Aí abri a Bíblia, não lembro que a gente estava lendo. E quando eu abri, não sei se era Atos, eu acho que era Atos. Aí tava lá falando algo assim, de Deus para mim mesmo. No dia eu não lembro se eu não estou em casa com a Bíblia para poder abrir, bater. E Jesus falou claramente. Aí eu liguei para o menino e disse, olha, tem alguém na frente? Ele falou, tem. Tem uma mulher que já me ligou e pode trazer o dinheiro para mim em horas. Aí eu falei para ela, olha, que eu sou interessada. Só que eu tenho X valor, tipo 10 mil a menos em mãos. E eu não quero passar na frente de ninguém. Que isso não é da minha índole. Mas se for para ser minha, você vai fazer desse valor e tudo. Ela falou, olha, infelizmente não vai ser sua, porque meu marido não deixa que seja por menos desse valor. E a loja realmente, eu desmereci. Só que eu falei, ó, estou desmerecendo, mas é as minhas condições hoje. Eu sei que a sua loja vale, mas hoje é as condições. Tudo bem, peguei o telefone e tal. Voltei a orar. Aí no outro dia, eu nem prestava atenção no que você estava falando. Eu só falava, Deus, eu tô aqui, de pé, 6h30. E aí o senhor vai ter essa loja? Se for minha, a menina vai me ligar. Passou 5 minutos que a gente estava na live, eu até mandei, falei, eu preciso de um testemunho. Não sei se você lembra, eu te mandei. A menina me ligou e falou assim, olha, a mulher veio aqui com dinheiro em mãos, mas tem algo me incomodando, que eu preciso passar essa loja para você. E é no valor que você quer. Meu Meu marido Deus. falou que
gostou muito de conversar com você. Você falou de Jesus para ele, ele está afastado dos caminhos. E ele quer te conhecer pessoalmente, porque eu conversei com ele pelo telefone. Aí ele nem viu o meu rosto. Aí ele só falou comigo, falou assim, olha, eu sinto paz quando eu estou conversando com você e eu nem te conheço. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, aí lá me visitar na loja e é bom que você pegue o cheque comigo, porque o meu Pix não passa esse valor. Aí ele virou e falou assim, então tudo bem, eu vou lá. Quando ele chegou, eu comecei a falar de Jesus para ele. Pai Foi isso. eterno. A loja hoje é minha, Meu Deus do valor do que eu céu. fiz. Deus providenciou as peças e todo mundo entra lá dentro e fala assim, essa loja é a mais bonita do shopping. Glória a Ela Jesus. uma Ai, luz. Dani, meu coração fica assim, ó, não chega a Ele aguentar. falou, essa Meu Deus. uma luz, essa loja era escura antes de você aqui dentro. Isso não foi uma, nem duas, nem três pessoas que falaram isso comigo. Então, Glória a falar Deus. para todos que estão aqui, Deus é fiel, gente. Meus testemunhos são grandes, esse é só um do que Deus já fez na minha vida. É só um, Amém. porque Deus tem Amém, muita coisa Dani. na minha vida. Ô, Dani, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. O testemunho mais, assim, menos edificante. Você tem que ver o testemunho do meu marido. Para. Eu vou fazer uma live depois com você e conta a Dani, tá? Deus é fiel, gente. Ai, É só gente, ver e que coisa esperar. mais linda. Que coisa mais Pra linda. ser, Deus faz coisas que a gente não espera. E Deus tem feito. Deus tem feito. Sabe? Ontem eu recebi Tô com meu cachorro aqui na rua. Ontem eu recebi não falo que é um milagre, não, mas mais ou menos um milagre. Ontem eu precisava de um X valor lá na loja. Eu falei, Jesus, eu prometi pra mim que eu não pego mais, que eu não troco mais cheque com a agiota, porque às vezes eu pego cheques lá na loja e troco com a agiota. Aí eu cheguei de manhã na sua live. Gente, eu vou postar a foto, hein? Eu vou postar a foto e vou te marcar. Eu escrevi assim na minha agenda. Jesus vai operar milagre na minha vida, através dessa oração hoje. E nós começamos as orações, né? Quando eu cheguei na loja, eu precisava de um X valor para pagar umas contas. E eu falei pro meu pai assim, pai, eu tô prometendo para Deus que a partir de hoje eu vou trabalhar assim. Eu não pego R$1 de trocar de cheque, eu não quero nada. Jesus vai operar milagre dentro dessa loja hoje. E Jesus fez. Até 11 horas o milagre foi operado. Meu pai chegou lá na loja na hora do almoço. Eu entreguei o dinheiro na mão dele. Ele, que é isso? Eu falei, Jesus trouxe para mim. Então, gente, é só ser Glória fiel. a Deus, Dani. Que alegria. Só Que ser alegria. fiel. Olha, Só ser quando fiel. Deus ele vai falar o seguinte, acho que lá bem pertinho de Abraão, ele vai falar assim, olha, compartilhem o testemunho um com os outros para que isso acrescente a fé de vocês. Com toda certeza tem alguém aqui que está assistindo essa live que já vai fazer a oração da ousadia, que é Deus, se for para ser, vai ser, e nessas condições. Eu tenho testemunho assim também, só que é com aluguel. Eu lembro que eu virei para Deus e falei, Deus, eu quero morar nessa casa, mas eu vou pagar só esse valor. E a gente determina umas coisas e Deus opera segundo aquilo que foi proposto, Isso. sabe? Não é porque a gente está desmerecendo, mas é porque é a nossa condição. E o Isso. Senhor, Ele atende, sabe? Que testemunho incrível. Eu achei o máximo você falar que o marido estava desviado e ele foi tocado por Jesus. Foi. Tá vendo? Eu oro por isso, para que vocês tenham o cheirinho de Jesus. Isso é cheirinho de Jesus, Dani. É muito testemunhos do que Jesus fez na minha Glória vida. a Deus. É Eu vou muito. marcar uma outra live com você outro dia, viu? Vou marcar. Vou contar para todo mundo, porque eu acho bem a vida de todo mundo aqui. Porque Amém. eu sou um milagre. Eu sou um Amém. milagre. Minha família é um milagre. Que delícia te ouvir, viu, Dani? Muito obrigada. Amém, amém. Foi um Que Deus te prazer. abençoa. Eu conheci Divinópolis todo. Você andou a Divinópolis inteiro. Eu tô saindo pro trabalho. É assim, eu assisto a live por milagre mesmo. Eu faço almoço 6 horas da manhã e vou assistindo a live. E vou Gracinha. no banheiro. E é assim. Beijo. Beijo. Obrigada. Deus te abençoe. Gente, que alegria. Gente, estou muito feliz.
Muito obrigada por tudo isso que vocês me permitem viver, sabe? E é só coisa que vem de Deus. É umas amizades que Deus vai fazendo, as coisas que Ele vai colocando no nosso caminho, eu fico muito feliz. Queria abrir aqui o Instagram com mais umas 7 pessoas, porque isso me deixa muito feliz. Mas não vai dar tempo. Então coloca a mão no seu coração e fala assim, Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração. Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem operado no nosso meio. Agradeço pela vida das duas Dani, pela vida da Jane e por mais infindáveis testemunhos que nós temos aqui neste lugar. Pai amado, muito obrigado pela tua bondade conosco, obrigado pela tua mão, por tudo aquilo que o Senhor tem operado nas nossas vidas. Nós te rendemos graças e te agradecemos em nome de Jesus. Papai, não deixa apagar isso do nosso coração. Que a gente possa sair dessa live entendendo que nós queremos viver sobrenatural com o Senhor, Pai. E para viver no sobrenatural, nós temos que fazer coisas sobrenaturais. Então molda cada um, conduza cada um aqui, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e pedimos, Pai, nos coloca no centro da tua vontade, executando aquilo que o Senhor um dia sonhou para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora, porque já tem 1h20 que a gente está na live. Que Deus abençoe vocês. E qualquer dia, mais pra frente, eu marco outra live pra gente compartilhar os testemunhos, tá bom? Beijo. Fiquem com Jesus, tá? Um beijo, um queijo e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, Juju.